Governo de São Paulo já publicou as regras de pagamento do IPVA. E você vai ver também. Governo afirma não ter condições técnicas de impedir o uso do Bolsa Família em apostas online. E ainda, Neymar revela vontade de jogar sua quarta Copa do Mundo. Essas e outras notícias você acompanha agora no Redação Hit. Olá, bom dia. 11h30 agora pelo horário de Brasília. Seja muito bem-vindo ao Redação Hit, edição manhã. Eu sou Fernando Jesus e você acompanha a partir de agora as principais notícias dessa sexta-feira. E prepare o bolso para 2025. O governo de São Paulo já publicou as regras e o calendário de pagamento do IPVA. E haverá desconto de 3% para pagamento à vista das parcelas em janeiro. Vamos ver. A gestão do governador Tarcísio de Freitas publicou nesta sexta-feira o calendário de pagamentos do IPVA do exercício de 2025 no estado de São Paulo. O Diário Oficial também trouxe as regras de pagamento e estipulou o percentual de desconto de 3% para pagamento integral das parcelas no mês de janeiro. Já quem optar pelo parcelamento não tem desconto, mas pode dividir o valor em até 5 parcelas iguais, a partir de janeiro até o mês de maio. As datas de vencimento são de acordo com o final da placa de cada carro, começando do final 1, que vence dia 13 de cada mês, até chegar no final 0, com vencimento em todo o dia 24 de cada mês. Segundo o governo de São Paulo, o usuário do sistema de licenciamento eletrônico que tem o veículo já regularmente licenciado no exercício de 2024 pode optar pela antecipação do licenciamento do carro até o mês de vencimento da última parcela do IPVA. Nesse caso, o proprietário poderá, independentemente do número final da placa, efetuar o pagamento do saldo do imposto referente ao exercício de 2025 em cota única até o dia 24 de janeiro, com o desconto previsto de 3% em cota única até o dia 24 de fevereiro, sem desconto, na data indicada, de acordo com a placa, na opção pelo parcelamento. E o governo afirmou hoje que não tem condições técnicas de impedir o uso do Bolsa Família em apostas esportivas online. A informação foi dada pela Advocacia Geral da União ao Supremo Tribunal Federal. Vamos ver. A Advocacia Geral da União alegou que o governo enfrenta dificuldades para adotar medidas capazes de impedir o beneficiário do Bolsa Família de usar o dinheiro do programa social para pagar apostas em bets. No recurso enviado ao Supremo Tribunal Federal, o governo diz que a ideia é bem intencionada, mas há barreiras práticas para vetar o uso desses valores específicos. Em novembro, o STF mandou o governo adotar mecanismos para impedir que o valor voltado às famílias de menor renda no país fosse desviado para atividades de risco como as bets virtuais. A decisão foi confirmada em votação unânime pelo plenário do Supremo. No recurso, a AGU argumenta que as contas bancárias do Bolsa Família não são usadas apenas para o benefício. O governo não tem como gerenciar os gastos de cada família para saber para onde vai o dinheiro recebido. Mesmo se vetasse todos os cartões de débito, o governo não teria como impedir pagamentos por Pix ou cartões pré-pagos, que também poderiam usar dinheiro do Bolsa Família. Em outubro, antes mesmo da decisão do Supremo, o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, chegou a anunciar que o uso do Bolsa Família para apostas seria proibido, mas na época, o governo ainda tentava elaborar a medida. O recurso deve ser analisado pelo ministro Luiz Fux, que pode decidir sozinho ou submeter o tema a plenário. Não há prazo para que uma decisão seja tomada. E tem alerta de fortes chuvas para o fim de semana. As regiões sul, sudeste e centro-oeste do país devem ter temporais nos próximos dias. Acompanhe a previsão. Uma nova área de baixa pressão deve se formar entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai já nesta sexta e avançar pelo país durante o sábado. Com isso, o país deve ter mais um fim de semana de clima muito instável e com temporais. A chuva chega pelo oeste do estado e se espalha para outras áreas do estado gaúcho, oeste de Santa Catarina, oeste do Paraná, sul de Mato Grosso do Sul. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, essas regiões podem ter volumes de até 50 milímetros por dia, com ventos de intensos de até 60 km por hora.
As chuvas previstas foram classificadas pelo INMET em um aviso meteorológico amarelo que qualifica as chuvas como de perigo potencial. A baixa pressão deve seguir avançando até atingir o centro-oeste de São Paulo, norte do Mato Grosso do Sul, Triângulo Mineiro e sul de Goiás. A baixa pressão deve se deslocar para o oceano, dando origem a um ciclone extratropical, mas pode ser que essa situação se altere um pouco ao longo dos próximos dias. No domingo, o ciclone deve se afastar mais para alto mar, mas vai seguir canalizando umidade da Amazônia, mantendo o clima bastante instável. A área do temporal pode então atingir o Rio de Janeiro, norte do Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Na região norte, também é prevista chuva forte, mas mais isolada durante os próximos dias. Já no Nordeste, chove de forma um pouco mais fraca e isolada, principalmente no Maranhão e em parte do Piauí. Grande parte da região deve ter tempo firme. E veja a seguir, Neymar revela vontade de jogar sua quarta Copa do Mundo. E agora podemos ver a cidade de Campo Grande, no estado de Mato Grosso do Sul. O dia está bem nublado com bastante nuvens no céu. A temperatura é de 28 graus. Nós voltamos logo. Nós estamos de volta, agora são 11h39 pelo horário de Brasília. E vamos voltar falando de saúde. Talvez nunca tenha se falado tanto em suplementação alimentar e o uso de anabolizantes, seja em busca do corpo perfeito, da selfie perfeita e também da saúde tanto almejada. Muitos recorrem a produtos mesmo sem saber do que se trata e das suas diferenças. E pior ainda, qual sua procedência? Por exemplo, ontem, no dia 12 de dezembro, em Mongaguá, no litoral de São Paulo, uma fábrica clandestina foi fechada. No local era produzido whey protein falsificado. Em outro caso, na semana passada, em Jundiaí, no interior de São Paulo, uma fábrica terceirizada foi interditada por não possuir a licença para fazer suplementos alimentares. As instalações e os equipamentos não tinham condições higiênicas e sanitárias satisfatórias. É importante entender do que se trata o assunto. E para isso, nós temos um convidado, o nutricionista especialista em nutrição e performance, Diogo Círico. Diogo, muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso jornal. Olá, muito bom dia, Fernando. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer poder trocar uma ideia, bater um papo aqui com vocês. O prazer é todo nosso. E, Diogo, eu já pergunto para você, qual a diferença e a importância da suplementação e dos anabolizantes? Primeiro de tudo, anabolizantes são substâncias classificadas como medicamentos. Existe um risco e um cuidado muito grande na administração dessas substâncias. O potencial de promover malefícios é muito grande. Já os suplementos são produtos elaborados a partir de nutrientes que nós encontramos naturalmente nos alimentos. Os suplementos, eles são utilizados para complementar uma dieta que eventualmente está inadequada. Eles também podem ser utilizados para melhorar a performance atlética de um atleta, por exemplo. Então, a medicação seria algo extremo, algo que é de capacidade apenas de médicos. E suplementação já está ao alcance da população, não existe a necessidade de receita médica para ser adquirida. Tá certo. E como identificar a procedência e a qualidade desses produtos? O consumidor tem nas suas mãos uma ferramenta muito importante, que é o contato direto com a empresa fabricante. O consumidor tem direito de solicitar laudos de aprovação, laudos de atestado de qualidade técnica, higiênica e sanitária. Então, a única ferramenta que o consumidor tem é entrar em contato com a fabricante solicitando provas de que o produto que ele está oferecendo é realmente idôneo.
Até mesmo porque as empresas fabricantes, elas devem prestar essa conta, elas devem prestar esse tipo de conta para as entidades regulatórias, né? Toda empresa fabricante passa por visitas de fiscalização da Anvisa, da Vigilância Sanitária. Então, esses documentos que comprovam a qualidade dos suplementos, eles devem ter automaticamente. Tá certo. E a insatisfação com o corpo, por exemplo, é algo muito comum, principalmente entre os mais jovens. Porém, é necessário cuidado com o consumo dos produtos. Eu comentei agora há pouco sobre a adulteração dos produtos e eu te pergunto, qual o real perigo do consumo dessas misturas de ácidos, produtos químicos e óleos? Essa é a situação mais preocupante, porque a gente não consegue ter dimensão da gravidade dos problemas que podem vir a partir do consumo dessas substâncias. Porque, como a gente viu ali na notícia, foi apreendido um local lá onde tinha pó para preparo de sorvete, tinha pó para preparo de suplemento, então tinham muitas substâncias variadas. Eventualmente pode ter alguma droga ilícita ali no meio, eventualmente a combinação entre as substâncias por si pode trazer uma resposta, um efeito colateral no consumidor. Então, a grande gravidade disso é que nós não conseguimos dimensionar o tamanho do problema que pode vir quando a gente consome um produto ali que tem coisas que a gente não sabe o que tem dentro. E vale lembrar também que o cuidado com o corpo em excesso pode ocasionar transtornos alimentares. E como identificar este tipo de impulsionamento? Quais são os principais sinais? O comportamento do indivíduo é a primeira forma que a gente tem de identificar que existe algo de errado. Geralmente, de quem tem algum transtorno dismórfico corporal, ou seja, aquela pessoa que não se vê como realmente é, nós temos, por exemplo, as pessoas que sofrem de vigorexia, as pessoas que sofrem de bulimia. Então, essas pessoas elas começam a adotar comportamentos diferentes dos habituais. As pessoas se privam de eventos sociais para não se alimentarem. As pessoas acabam recusando a oferta de todo e qualquer tipo de alimento. Então, o comportamento da pessoa, o comportamento do indivíduo é o primeiro indicativo que as pessoas mais próximas a ela conseguirão identificar. Então, a vaidade em excesso pode ser um perigo para a saúde. Então, qual que deve ser o limite para essa vaidade com o próprio corpo? Bem, essa é uma pergunta um tanto quanto delicada, porque o limite vai de cada pessoa, né? Por exemplo, eu, enquanto nutricionista, atendo pacientes que desejam construir um físico a nível de competição. Fisiculturistas, halterofilistas, indivíduos que praticam atletismo. Então, para esses indivíduos, o limite é um pouco além, porque eles estão buscando performance atlética, não somente efeito estético. Agora, eu também atendo pessoas que estão buscando efeito estético, que são pessoas normais, como eu, como você, que trabalham, cuidam das suas casas, mas que desejam melhorar o físico. Aí, o limite reside onde eu me sinto incomodado ou onde eu me forço a ir. Se eu, enquanto indivíduo, não gosto de comer determinado alimento e eu vou para uma nutricionista, ela me passa uma dieta com aquele alimento, então esse é meu limite, né? Eu não preciso me submeter a algo que não me agrada para conquistar o efeito estético. Eu acho que o limite começa nessas pequenas coisas. Não precisamos olhar para o limite numa situação de gravidade. O limite ele começa nas pequenas atitudes, porque assim a gente consegue intervir mais rapidamente e de forma mais eficiente, evitando problemas maiores. Tá certo. E em busca de uma estética padronizada, a gente sabe que tem muitas promessas que são fantasiosas. E também que o resultado de seguir a alimentação saudável e recorrer a atividades físicas demora. Então, pela sua orientação de especialista, qual a orientação possível para uma boa estética apenas seguindo orientações alimentares? Muito bem. A gente precisa de disciplina e adesão ao nosso programa, tanto de treinamento quanto de alimentação. Nós temos capacidade de mudar o nosso físico, sabe? E isso funciona para qualquer pessoa. Às vezes as pessoas pensam assim, eu não tenho genética para ficar magrinho, eu não tenho genética para ficar mais fortinho. Não, nós conseguimos moldar o nosso físico.
mas nós precisamos adotar um padrão alimentar saudável e adequado em relação ao nosso objetivo e nós precisamos ser disciplinados. O grande problema das pessoas que não conseguem resultados expressivos é que elas não têm disciplina, não têm bom nível de adesão ao programa de treino e ao programa de dieta. Eu costumo dizer o seguinte: ninguém muda o físico indo para a academia 3 ou 4 dias a semana, 2 ou 3 dias a semana. Ninguém muda o físico comendo salada uma vez na semana. As pessoas precisam fazer o trabalho, ou seja, seguir treino e seguir dieta diariamente. Tá certo. Então a gente precisa ter o famoso foco. E por fim, chegando nas festas de final de ano e o tão esperado verão, qual dica para os brasileiros normais como a gente, que apenas bate uma bolinha como eu no futebol aos domingos? Bem, chegando no final do ano, é o clima propício para confraternizarmos, né? E nós temos, no nosso hábito, confraternizar usando alimentos e bebidas. Então, não vai dar para escapar. Nós passaremos pela tentação. O grande segredo é pensar que nós podemos, sim, comer e beber de tudo, um pouquinho. Tudo me pertence, mas nada me dominará, né? Então, aproveitar todas as oportunidades de confraternizar, de se divertir, de encontrar pessoas que a gente costuma não ver com tanta frequência, aproveitar ao máximo, mas não exagerar na alimentação e na bebida. Tá certo, então, Diogo, informações muito importantes para o nosso público. Nós acabamos de conversar com o nutricionista Diogo Cirico. Diogo, muito obrigado pela sua participação e uma ótima sexta-feira. Obrigado pelo convite, é sempre um prazer e eu fico à disposição. Bom final de semana. Um grande abraço. E a gente muda de assunto agora para falar de esportes. Em uma entrevista para um programa francês, Neymar Júnior revelou a vontade de jogar a sua 4ª Copa do Mundo após um ano sem atuar pela seleção brasileira. Vamos conferir. Após um período conturbado devido às lesões, Neymar está parado desde novembro por conta de um problema na posterior da coxa direita. O camisa 10 do Al Hilal já está há mais de um ano sem atuar pela seleção brasileira, mas continua a sonhar com o retorno. A última lesão mais grave de Neymar foi justamente vestindo a amarelinha, em uma partida contra o Uruguai em outubro do ano passado. O atleta rompeu o ligamento cruzado anterior e o menisco no joelho esquerdo, a lesão que afastou o camisa 10 por mais de um ano. Em entrevista a um programa francês, o atacante contou o desejo de voltar a jogar em alto nível e ajudar o Brasil em mais uma Copa do Mundo. O mesmo disse que após recuperar sua forma física em seu clube, o objetivo em médio prazo é jogar sua 4ª Copa do Mundo. Sua primeira convocação para a Copa do Mundo foi em 2014 e logo na estreia contra a Croácia, o jogador marcou 2 gols. Neymar jogou todas as Copas do Mundo após a sua estreia pela seleção. Jogou na de 2018, quando saiu do Barcelona e embarcou para o Paris Saint-Germain, e a de 2022, quando o Brasil foi eliminado nas quartas de final. Neymar retornou aos gramados foi em outubro deste ano, mas em seu segundo jogo pelo Al Hilal, o brasileiro sentiu a coxa em um pouco mais de 20 minutos de partida. O clube informou que Neymar só voltará a jogar em 2025. E no Redação Hit de hoje, vamos conhecer Dublin, a capital da Irlanda. Dublin é a capital e maior cidade da Irlanda, com uma população de aproximadamente 1.400.000 pessoas na área metropolitana. É um centro cultural, econômico e político vital do país. A cidade tem uma rica história que remonta à sua fundação pelos vikings no século IX e evoluiu ao longo dos séculos para se tornar uma das cidades mais importantes da Europa. E antes da gente encerrar, vamos com uma câmera ao vivo de Dublin. Por lá, agora são 14 horas e 51 minutos. E olha só, você sabia que além de sua história, Dublin se destaca como um centro de inovação e tecnologia, atraindo grandes empresas como Google, Facebook e Microsoft, que possuem sedes europeias na cidade. Dublin é uma cidade com uma população muito jovem, estando na contramão da atual Europa.
Cerca de 40% da população como um todo tem menos de 25 anos, se tornando um destino interessante para quem busca fazer um intercâmbio. E com esta bela vista de Dublin, a gente encerra esta edição. Eu agradeço demais a sua companhia. Uma excelente sexta-feira para você. Até mais!